Êxodo, capítulo 1. Esta é a lista dos filhos de Jacó que foram com ele com as famílias deles para o Egito: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. O número total de descendentes de Jacó que foram com ele era 70, sem contar José, que já estava no Egito. Passou o tempo, e morreram José, os irmãos dele, e todos os da geração deles. Mas os descendentes deles eram muito férteis, e aumentaram muito em número e em poder. Aconteceu uma verdadeira explosão da população israelita, tanto que logo eles encheram o território de Gósen. Nesse meio tempo, um novo rei subiu ao trono do Egito. Ele não tinha nenhuma ligação com José. O novo rei disse ao povo: "Estes israelitas estão ficando perigosos. Eles são mais numerosos e mais fortes do que nós. Precisamos ser inteligentes e arranjar um meio de enfraquecer essa gente. Senão, vai acontecer que quando guerrearmos, os israelitas ajudarão os nossos inimigos e fugirão do país." Então, os israelitas foram obrigados a trabalhar como escravos. Foram eles que construíram as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Enquanto trabalhavam, eram vigiados e maltratados por mestres de obras que punham pesadas cargas sobre eles. Mas quanto mais maltratavam a eles, mais cresciam e multiplicavam no país. Os egípcios foram ficando cada vez mais assustados com o crescimento dos israelitas. Então, pioraram o tratamento dado a eles. Os israelitas sofreram a escravidão mais dura ainda. Tinham de trabalhar com tijolos e reboco nas construções e tinham de fazer os serviços do campo. Faraó, o rei do Egito, deu ordens às parteiras hebreias. Eram duas, e se chamavam Sifrá e Puá. Mandou que elas matassem todos os meninos hebreus, assim que nascessem. Só deviam deixar viver as meninas. Mas as parteiras temiam a Deus, e não obedeceram ao rei. Deixaram viver os meninos também. O rei mandou chamar as duas e perguntou: "Por que me desobedeceram? Por que me deixaram viver os meninos?" "Senhor", disseram elas, "as mulheres hebreias têm muita saúde. As crianças nascem facilmente. Assim, quando chegamos, as crianças já nasceram. São diferentes das mulheres egípcias." O Senhor abençoou as parteiras e as famílias delas, porque tiveram temor de Deus. Aí, o faraó deu ordem terrível a todos os egípcios. A ordem foi esta: "Vocês têm de jogar no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Só deixem viver as meninas." Êxodo, capítulo 2. Um rapaz e uma jovem da família de Levi casaram e formaram um lar. Depois da ordem assassina de Faraó, nasceu um menino naquela casa. A mãe viu que o menino era muito bonito e, por isso, escondeu o filho durante 3 meses. Daí já não era possível manter o bebê escondido. Então ela fez uma cesta para servir de barco. Fez a cesta com fibras de papiro, vegetação comum nas margens do Nilo. Tapou bem as frestas com piche e pôs o menino nela. Depois largou a cesta no meio das plantas que cresciam na beira do rio. Mas não ficou nisso. A irmã do menino ficou vigiando de longe para ver o que acontecia. Pois bem, o que aconteceu foi isto: uma princesa, filha de Faraó, foi tomar banho no rio acompanhada pelas suas criadas, e elas ficaram passeando pela margem do rio. A princesa logo viu a cesta enroscada nas plantas
mandou uma das criadas buscar aquilo. Quando abriu a cesta, viu lá dentro uma criança. O bebê estava chorando. A princesa ficou com dó. Deve ser um menino hebreu, disse ela. Ao ver isso, a irmã da criança correu para onde estava a princesa. Perguntou à menina: a senhora quer que eu arranje uma ama hebreia para criar o bebê? Sim, faça isso, respondeu a filha do rei. A menina correu para casa e chamou a mãe dela. Leve para sua casa esse menino e cuide dele para mim, disse a princesa à mãe da criança. Pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Passou o tempo e quando o menino já estava grande, a mãe levou o rapaz à princesa, que o adotou. Assim, ele passou a ser o filho da filha de Faraó. A princesa deu a ele o nome de Moisés, que quer dizer tirado para fora. Ao dar esse nome, ela disse: porque eu tirei das águas. Anos mais tarde, quando Moisés já era homem feito, foi visitar os hebreus, que eram o povo dele. Viu quanto eles estavam sofrendo. Durante a visita, viu um egípcio espancar um hebreu. Moisés olhou para um lado e para o outro e, como não viu ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo dele na areia. No dia seguinte, saiu de novo para continuar a visita ao povo hebreu. Dessa vez ele viu 2 hebreus brigando. Por que você está dando no seu irmão desse jeito? Perguntou ao hebreu, que estava sem razão naquele caso. Ora, quem é você? Vai ver que você pensa que é nosso príncipe e juiz? Está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés viu que já sabiam o que tinham feito, ficou com medo. E o fato é que Faraó ficou sabendo do caso e decretou a morte de Moisés. Mas ele fugiu em tempo e foi para a terra de Midian. Quando chegou lá, sentou na beira de um poço e ali ficou. De repente, vieram 7 moças tirar água. Eram filhas do sacerdote de Midian. Elas tiraram água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do pai delas. Chegaram os pastores daquela região e expulsaram as moças. Moisés se apressou a defender as jovens e depois deu água ao rebanho delas. Quando voltaram para casa, Reuel, o pai delas, ficou admirado. Como foi que puderam chegar mais cedo hoje? Perguntou ele. Um egípcio nos defendeu dos pastores, responderam elas. Além disso, tirou água e deu de beber ao rebanho. Foi assim? Onde está esse egípcio? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem um homem para jantar conosco. Moisés acabou aceitando o convite de Reuel para morar na casa dele. Mais tarde, ele se casou com Zípora, uma das moças da casa. O casal teve um filho que recebeu o nome de Gerson, que quer dizer estrangeiro. Moisés deu esse nome ao filho, dizendo: sou forasteiro em terra estranha. Depois de muito tempo, morreu o rei do Egito. Os israelitas estavam gemendo de angústia na terrível escravidão e clamaram a Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou a promessa que tinha feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Lembrou o trato feito com eles, de que daria aos descendentes deles a terra de Canaã. Deus deu atenção ao sofrimento dos israelitas no Egito.